Peixes, seja muito bem-vinda ao Selena Tarot e aqui você vai encontrar sempre leituras que são dedicadas aos signos. Se você é do signo de Peixes, você tem o ascendente em Peixes, você tem também a lua em Peixes, esse vídeo é para você, é uma mensagem do universo para você, direcionada, uma mensagem geral. Meu nome é Jéssica e eu sempre coloco mensagens aqui para os signos, todas as semanas, e essa é uma mensagem coletiva, uma mensagem de orientação a uma situação que você está passando aí, então ela pode fazer sentido para você, e se ela não fizer, obviamente tem a ver aí com o fato de ser uma mensagem coletiva. Cada pessoa é uma consciência individual, e para as pessoas que querem explorar questões individuais, que são mais íntimas, você ter aí um trabalho personalizado, aqui embaixo tem o link para a descrição de como que funciona o meu trabalho personalizado, tá? Eu trabalho um pouco diferente aí com o tarô, aí você lê o link, vê todos os detalhes, se fizer sentido para você, se for o seu momento, então é só solicitar o meu serviço, tá legal? Então, sempre tiro 6 cartas aqui para os signos. Vamos embaralhar aqui as cartas para o signo de Peixes, você pisciano, que eu gosto muito de Peixes, eu sou de Escorpião, e Peixes é um paraíso para eu lidar, né? Porque emoções, pessoas muito ligadas às emoções, isso é muito gostoso, assim, para quem é do signo de água, assim como eu, né? Melhor amigo de Peixes. Então, concentra aí, Peixes, nas suas questões, que eu tiro 6 cartas aqui para você de orientação e depois eu tiro uma carta de conselho, tá, Peixes? Então, na carta de conselho no final, fica até o final, é para você ver como tudo se fecha, tá? Então, agora vamos tirar aqui a carta final para você. Lembrando que os decks que eu utilizo aqui no canal, eles ficam sempre aqui embaixo, tá? Sempre aqui também tem o link para os decks que eu utilizo nas tiragens que eu faço aqui. Concentra aí no seu conselho final e lembre-se, se você não é inscrita ainda, se inscreva no canal. Opa, vamos lá. Tirar a carta aqui de conselho para o seu final. Então, fique ligado aí, Peixes. Bom, vamos lá. É uma carta de um cavaleiro de copas, que quer dizer que vem chegando alguém na sua vida. Vem chegando uma pessoa que está trazendo a possibilidade de um novo relacionamento, né? Só que a carta seguinte, ela fala de uma pessoa que ela esconde alguma coisa, né? Ela é uma pessoa que, na verdade, ela não é tão legal assim. Então a gente fica, muitas vezes, empolgada com a chegada de uma nova pessoa, mas a pessoa que vem chegando, você precisa ficar desconfiada a respeito, porque é alguém que parece ter boas intenções, né? Parece ser um cavaleiro de copas aí, né? No caso de copas, está falando sobre uma questão de relacionamento que está vindo, né, até você, o relacionamento e tudo. E aí essa pessoa se coloca como alguém amoroso, empático, etc, etc. E fazendo algumas promessas, fazendo algumas ofertas. Mas essa pessoa, na verdade, tem alguma coisa errada com ela, né? Então é alguém que age, é como se ela tivesse uma camada de fora e a camada de dentro é aquela camada que tá errada, né? E essa camada que tá errada, vem aqui uma nova carta, né? Que fala do imperador.
eu sinto alguém que gosta de controle, né? Então, fica percebendo aí o tipo de coisas que essa pessoa faz, né? Geralmente, controladores, o que eles fazem? Eles ligam demais para você, eles podem ficar solicitando chamada de vídeo, eles podem ficar perguntando demais sobre você, sobre as pessoas que estão na sua rede social, sempre travestido de muito fofo, né? Como se ele não estivesse fazendo perguntas que não tem nada demais. Só que, na verdade, a gente sente lá no fundo a intenção da pessoa, porque aquilo nos machuca. A diferença de uma pergunta que ela não é de uma pessoa controladora e de uma pessoa controladora é como a gente está sentindo aquela pergunta. Então aquilo nos invade, a gente sente alguma invasão ali, sabe? Na pergunta. Então é uma pessoa que vai vir todo fofo, travestido de querido, né? De carinhoso, de faço tudo por você. Uma outra característica dos controladores é que eles têm muito isso de eu faço tudo por você. E ele faz mesmo. Então ele é um gentleman, né? Ele é um gentleman. É um cara que de repente vai aí abrir a porta de carro. Ele vai, sei lá, fazer cavalheiro, coisas de cavalheiro, né? Que a gente lê como cavalheirismo. E só que na verdade ele tá ali pegando todo o controle da situação, mas de uma maneira que é ruim, sabe? Uma coisa é uma pessoa nos orientar, uma pessoa mostrar a direção pra gente, uma pessoa nos ajudar. Outra coisa é uma pessoa nos controlar. E tem muito essa energia de alguém que gosta de liderar a partir dos próprios pensamentos e não é uma pessoa que é colaborativa, né? Então tem que ser do jeito dele. E aí você tem que perceber na fala dessa pessoa, quando você de repente dá um revés e você não concorda com o que ele diz, com o que ele fala, se ele vai ficar nervoso ou não, porque geralmente pessoas que são pessoas controladoras, elas não aceitam os nossos limites, né? Tem uma outra carta aqui que mostra um rei de ouros. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não tenho essas questões, esses problemas em relação ao homem pagar coisas. Eu acho até que isso é uma gentileza. Isso é gentileza, né? Mas é muito diferente quando alguém quer dominar a gente através do financeiro, né? Então, costuma ser de uma forma que vem como chantagem. Então, ele te pagou o restaurante, aí logo em seguida ele vai cobrar você de, tipo, saber quem é aquela pessoa do seu Instagram que não é ninguém, na verdade, né? Então, essa ação persecutória. Então, ele te dá com uma mão, mas aí ele quer tirar com a outra. Então é um jogo, na verdade ele não dá as coisas, ele não faz as coisas financeiramente falando, não investe em você financeiramente falando, porque ele quer o seu amor, ou ele quer ser generoso, ou ele quer te agradar, o que é muito positivo em várias situações, por isso que eu não sou uma pessoa contra isso, mas existe a parte ruim disso, né? E eu não estaria falando isso se não tivesse aparecido essa carta, que é a carta da pessoa que está agindo por trás, entendeu? Da pessoa que é meio traíra, entendeu? Que é uma pessoa que não é confiável aí, né? Então, sabe essa coisa da dualidade? Ele dá as coisas materiais, ele é provedor, né? Só que ele tá, ao mesmo tempo, controlando você e fazendo você de marionete, tá? E qual é a diferença entre alguém que tá sendo generoso e alguém que tá me fazendo de marionete? É a cobrança, é a pessoa começar a
a cercear a sua liberdade, é a pessoa fazer chantagem, é a pessoa ficar exigindo de você que você não frequente tal lugar, que você não tenha tal pessoa na sua rede social, que você não use tal roupa. Mas é tudo muito sorrateiro, né? Esse tipo de coisa, porque ele fala fofo, né? E é justamente essa imagem social que ele acaba fazendo. A imagem do fofo, a imagem do querido. Tanto é que é muito difícil, né, das pessoas elas perceberem isso. E justamente vem aqui, ó, a carta da força falando sobre... Eu sinto essa coisa da pessoa segurando, sabe? Segurando a própria fera dentro de si, porque quem ele é? Ele é esse aqui, é uma pessoa que não é confiável. Aí ele fica segurando você, segurando, né, essa parte que não é legal. Ele fica ali camuflando isso daí, entendeu? Então precisa ter muito cuidado com esse tipo de pessoa, muito cuidado. E outra coisa que vem pra mim aqui nessa carta da força é que os seus sentidos, eles ficam aguçados. A gente sempre tem o sexto sentido aguçado em relação a esse tipo de pessoa, né? Porque vem uma vontade de agredir a pessoa. Quando você está lidando, agredir que eu tô falando é você se colocar de forma, tipo, sai daqui. Porque quando uma pessoa tá nos invadindo, a gente sente uma raiva que vem de dentro, e aí a pessoa vem e fala, ai, mas eu não tô fazendo nada. Ah, não tá acontecendo. Aí a gente começa a achar que a gente é louca, é quando a pessoa chama a gente de louca, né? Mas vem aquela fúria de dentro querendo impor o limite. E aí você até fala, não quero, sai daqui, para de perguntar. Aí a pessoa, ai, como você tá sendo chata. Ai, mas não pode falar nada. Pô, mas eu te dei tal coisa, entendeu? Olha só o jogo. Então presta atenção nessas sutilezas aí que essa pessoa pode estar apresentando ou pode vir a apresentar. E aqui pedindo para você se reservar. Entendeu? Tipo assim, uma outra coisa que vem muito pra mim é uma questão mais assim, você tem uma sabedoria. Não é a primeira vez que você passa por uma situação parecida. Você tem armazenado dentro de você experiência pessoal. Então tá pedindo pra você ficar agarrada nessa sua experiência pessoal, nesse seu lugar sábio dentro de você, que sabe que você não deve estar aí. Entendeu? Tem uma parte sua que precisa se reservar, então faça silêncio a respeito dos seus conteúdos. Não se abra como mala velha para qualquer pessoa. Se reserve. Não fica, ai, chegou a pessoa, chegou o príncipe. Não! Se reserve. Não fale, que é o eremita, não fale da sua vida. Não corra rápido, sabe? Porque essas pessoas, elas vêm a galope, elas querem rápido, né? O cavaleiro, ele quer rápido. Tudo que é muito rápido, a gente tem que desconfiar. Se é um love bombing, né? E a gente sabe que é love bombing por causa dessas coisas que eu falei. Então, não, peraí, você tá indo rápido demais, eu tô aqui na minha. Eu não sei quem é você. Se reserve, por quê? Aí tem o conselho final aqui pra você, que é assim, você tá em processo, na verdade, de cura emocional até agora. Você já passou por isso antes. E quando a gente está com a ferida aberta da mesma situação, o que acontece? É como se o sangue estivesse ainda jorrando e os urubus ficam em volta. A carta está pedindo, continua se cuidando.
Porque os urubus, eles estão em torno da podridão, eles estão em torno, eles ficam sobrevoando e revoando aquelas partes nossas que ainda não estão curadas, entende? Então é isso que o jogo está pedindo para você, que essa leitura está pedindo para você. Se reserve, porque você está em processo de cura emocional. E não é qualquer pessoa que deve saber de tudo sobre você. E essa pessoa pode estar fazendo isso com você, ou pode estar se aproximando de uma pessoa que faz isso com você, ou você passou por essa situação no passado e você está em processo de aprendizado e ela pode também começar a se repetir se você não fechar o ciclo de cura, tá? Então, essa é a minha orientação de hoje para o signo de Peixes. E se fizer sentido para você, dá um like, compartilha, etc, etc. Até a próxima!